A Rainha Elizabeth era viciada em apostas de corrida de cavalo. Como assim? Vamos ver. A Rainha Elizabeth II era viciada em corridas e ela apostava milhões anonimamente, ganhando fortunas com seus próprios cavalos. Outra curiosidade sobre a Rainha Elizabeth. Como chefe de Estado, ela não precisava de passaporte, é isso mesmo. Ela viajava com outros documentos para disfarce, né? Até por segurança também, o pessoal não sabia que é ela que está viajando, mas ela não precisava de disfarce, de passaporte, até porque ela era a rainha, né? E outra curiosidade sobre ela, cão de estimação. Seu corgis tinham mordidas famosas, tá? Um até mordeu o embaixador egípcio lá em 1950. Era o cãozinho que ela tinha de estimação. Ela recebeu o embaixador egípcio, esse cãozinho aí mordeu ele. Isso lá em 1950. Caramba, tem muitas histórias da realeza, né? O cara já desceu as cataratas do Niágara dentro de um barril. Pô, louco, isso aconteceu lá em 1911. Ele chamava Annie Edson Taylor, mas aí infelizmente ele não sobreviveu, né? E mais curiosidades, as cataratas do Niágara é bonito demais, né? Vamos ver. Elas ficam verdes no inverno, caramba, por conta de algas, mas o nome Niágara ele significa trovoada em indígena. Que bacana. Gerador de energia. As cataratas do Niágara produzem eletricidade para 3 milhões de casas. Então a catarata do Niágara produz esse monte de eletricidade aí para 3 milhões de casas, mas não é só para um país não, tá? Um pouco dessas casas ficam nos Estados Unidos e um pouco delas fica no Canadá também, mas elas secam artificialmente à noite para um show de luzes. E essas foram algumas curiosidades rápidas aqui sobre as cataratas do Niágara. Tem muita coisa para falar também. Eu vou preparar mais alguns vídeos falando de mais curiosidade sobre as cataratas do Niágara. Durante a vida toda, o Van Gogh vendeu só um quadro. Caramba, velho, como assim? Vamos ver algumas curiosidades sobre o Van Gogh. Vincent Van Gogh foi um dos maiores pintores do mundo, da história. Ele é um dos maiores nomes, tá? Muita gente fala e quase por unanimidade que ele era um gênio. E tem várias curiosidades sobre a vida dele. Ele já teve a orelha cortada, cara. Ele cortou a orelha esquerda em uma briga, aí depois ele deu de presente. Ele era realmente ousado. Outra curiosidade, o irmão dele, que se chamava Theo, financiou quase que toda a vida dele. Ele enviava dinheiro toda semana para ele, até o Vicente Van Gogh perder a vida aos 37 anos. Perdeu a vida muito novinho, né? E uma outra curiosidade, acaba sendo triste, né? Ele ficou famoso só depois que ele perdeu a vida. Antes, durante a vida dele, ele vendeu só um quadro, ou seja, ele perdeu a vida sem saber que ele era tão genial assim. Hoje em dia, uma obra dele, por exemplo, que se chama Noite Estrelada, vale bilhões, não é milhões não, hein? Vale bilhões. Olha essa história. Nas Ilhas Galápagos existem tartarugas gigantes. Como assim, velho? Vamos ver. Algumas tartarugas lá das Ilhas Galápagos, elas vivem 200 anos. Caramba, 200 anos vivem em média as tartarugas lá. E elas pesam 250 quilos. Pô, uma tartaruga pesar 250 quilos, ela é muito grande. E aí, esses animais, eles acabaram que inspiraram a teoria da evolução de Charles Darwin. Outras curiosidades sobre as Ilhas Galápagos. O vulcão Sierra Negra, que é um vulcão que tem lá, ele tinha erupção, ele erupcionava lavas que criavam novas ilhas, como uma ilha que se chama Isabela, que cresceu 10 km² só em 2018, tudo isso por causa desse vulcão. Outra curiosidade muito interessante, animais sem medos. Por conta do isolamento, os animais das Ilhas Galápagos, eles não fogem de humanos, tá? E o Darwin, quando estava fazendo lá os estudos dele, ele pegou iguanas na mão para conseguir estudar e entender melhor o comportamento delas. As Ilhas Galápagos, sensacional. A Oprah Winfrey tem uma mansão mal assombrada. Como assim, velho? Vamos ver. Bom, ela diz que a casa dela lá em Indiana, casa não, uma mansão, né, que ela tem lá em Indiana, é mal assombrada. Tanto é que ela já chamou até médiums para ir lá e tentar resolver o problema. Outra curiosidade sobre a Oprah Winfrey, ela é muito famosa, é bilionária. Ela tem um negócio lá de livro que se chama Oprah's Book Club. É um clube de livro, como se fosse assim. Eles fizeram 70 livros virarem best-sellers instantâneos. Best-seller é quando o livro vende pra caramba.
Ela injetou milhões em autores desconhecidos e fez a carreira deles deslanchar. Uma outra curiosidade, essa não é muito legal. A Oprah Winfrey, ela teve muitos traumas muito pesados na infância. Aí ela fugiu de casa aos 14 anos. Ela usava a TV como um escape, né? Então, ela já assistia muito TV naquela época, era uma forma dela fugir da realidade triste que ela tinha na vida dela. Conseguiu dar a volta por cima e hoje é uma das mulheres mais ricas do mundo. Como que há 5 mil anos atrás eles conseguiram arrastar essas pedras? Como assim, velho? Bom, essas pedras de Stonehenge são um mistério, um dos maiores mistérios da humanidade até hoje, tá? Elas foram arrastadas por cerca de 240 quilômetros, mas isso há 5 mil anos atrás. Essas pedras são gigantes. Outra curiosidade, no solstício de verão, o Sol ele nasce exatamente entre as pedras, marcando assim um calendário astronômico bem antigo. Esse povo antigo tem muito segredo, né? Como que eles faziam isso, pô? Ó, imagina, hoje a gente tem caminhão, tem muita tecnologia, máquinas super avançadas. Imagina transportar essas pedras por 240 quilômetros. Hoje já seria difícil, imagina 5 mil anos atrás. Outra coisa, tem uma outra curiosidade sobre essas pedras, que os ossos de Elite eles foram cremados e enterrados lá, sugerindo que talvez seja um cemitério para chefes tribais da época, mas ainda envolto de muito mistério. A gente não sabe ao certo o que era isso. No século XVI o café foi banido. Como assim? Vamos saber melhor. No século XVI o café ele foi banido em Meca por ser pecaminoso, de acordo com o que eles observaram lá na época, acharam que era pecaminoso e proibiram, baniram o café. Mas ele virou moeda de troca no Império Otomano. Outra curiosidade da hora sobre o café. O café ele vem de uma fruta vermelha, ele vem de cerejas vermelhas, né? Aquelas bolinhas vermelhinhas, e cada grão é a semente de um fruto que leva 9 meses para amadurecer. Leva 9 meses, caramba! Outra curiosidade, se você beber 100 xícaras de café em um dia, isso pode acabar com a sua vida, porque a cafeína, a dose de cafeína é muito, mas muito alta. Fato é que o café é uma das bebidas mais consumidas no mundo inteiro, tá? Cada lugar tem o seu jeito de tomar café, o puro, gelado, quente, café com leite, mas o café é uma das bebidas mais consumidas do planeta.